qualidade, conforto, segurança e o comprometimento com o meio ambiente. Hotel 10 de União da Vitória. Tarifas econômicas para garantir o melhor custo-benefício para você e sua família desfrutar de nossa excelência em atendimento no Vale do Iguaçu. O café da manhã, Wi-Fi e estacionamento são nossas cortesias. Temos quarto com 1 ou 2 camas. O melhor lugar para se hospedar é aqui. Hotel 10, União da Vitória. Olá, a gente está aqui no campus da Unespar de União da Vitória, onde vai conversar com o Caio, que vai contar para a gente em relação a uma paralisação que vai acontecer nos próximos dias, aqui no dia 28 e 29 de março, onde eles estão reivindicando algumas questões. Caio, conta para a gente em relação a essa paralisação. Então, primeiramente agradecer a oportunidade, né, de estar expondo o nosso movimento, colocando para a sociedade estar acompanhando, que eu acho que uma universidade pública ela tem que prestar contas à sociedade e trazer algum retorno para a sociedade, principalmente a Sociedade de União da Vitória, que é onde está localizada a nossa universidade, né? Então, a gente já desde o início, já iniciamos as aulas no dia 25 de fevereiro com defasagem no corpo docente. Muitas turmas estão sem professores, né? Existem turmas que estão sem professores de estágio, turmas do 4º ano que também estão sem professores. E hoje a gente já está no dia 25, né? Já tem um mês que começaram as nossas aulas. O Estado não liberou o número de professores que a gente precisa. Tendo em vista a situação, né? O Diretório Central Estudantil, o nome da nossa gestão é Afasta de Mim Esse Cálice, eleito no dia 28 de novembro de 2018, a gente convocou uma assembleia extraordinária no último dia 22 de março. A assembleia aconteceu com os acadêmicos da tarde e os acadêmicos da noite, onde, por maioria quase esmagadora, com nenhum voto contra, está registrado em ata, inclusive, e tiveram no total 12 abstenções e no final foram 279 votos a favor de uma paralisação nesses 2 dias, para que a gente estivesse pressionando o governo do estado para a liberação dessas horas. Os professores estão cientes da situação, só que como eles são classes diferentes, eles adotaram mecanismos diferentes. Então eles não querem greve, eles não gostariam de fazer uma greve. Para deixar claro, uma greve e uma paralisação não é benéfico para a gente, porque ela acaba trazendo problemas no cronograma que o professor e o campus eles elaboram para o ano inteiro. Então, quando a gente toma uma medida como essa, é a última medida, sabe, que assim, já estourou o que a gente de limite. E o movimento estudantil entende que, assim, a exemplo de outros governos, os governos parece que só funcionam quando a gente pressiona de maneira mais forte, né? E uma paralisação é a maneira mais forte, né? Pode ser caracterizada uma espécie de greve estudantil, mas a princípio é apenas uma paralisação de 2 dias. Essa ausência de professores está trazendo muitos inconvenientes, além da falta de agentes universitários. A gente está com falta de agentes universitários, que está trazendo uma defasagem muito grande nos processos para o funcionamento do campus, que não prejudica apenas os acadêmicos, mas todo o funcionamento do campus. A gente demora muito para atingir as demandas, coisas simples. Por exemplo, um acadêmico precisa de uma declaração de matrícula. Ele abre um protocolo e pode demorar de até 48 horas para ele receber, porque é algo tão simples, uma declaração de matrícula, mas a defasagem é tão grande que a gente não está conseguindo dar conta. O campus precisa pelo menos de 20, né? De 20 agentes universitários hoje para funcionar. A gente tem 8, né? A gente tem 8 nesse momento, ou seja, é menos da metade do que o mínimo necessário para funcionar. A gente contratou, né? A direção do campus contratou estagiários, mas esses estagiários eles não podem atingir algumas funções que competem apenas aos agentes universitários. Então a gente se mobiliza dessa maneira para solicitar ao governo do estado que ele tome providências, tendo em vista que uma universidade pública ela só tem coisas boas a oferecer à comunidade em que a gente presta, né, os nossos serviços
principalmente um campus como o nosso, que ele é baseado inteiramente em licenciatura, em apenas curso de licenciatura. Então, por conta desse descaso, a gente se posiciona dessa maneira. Então explica para a gente em relação à questão de como vai funcionar essa paralisação, né? O que vai parar, o que vai acontecer durante esses 2 dias. Então, os professores, eles vão tocar a aula normalmente, tal, eles têm todo o cronograma deles que eles não alteraram. Então, assim, para que não ocorra confusões, só não vai haver aula caso os acadêmicos não se apresentem nas salas de aula. Tendo em vista que em assembleia foi votado por uma quantidade tão grande de alunos, acredito que o número de alunos em sala de aula vai ser mínimo, né? Ou quase nenhum, porque é um problema que abrange todas as áreas, né? Tanto o lado dos docentes quanto o lado dos discentes. Então, assim, o que a gente pretende? Nós temos 2 períodos. Nós temos o período da tarde, né, o vespertino, e o período noturno. No período vespertino, a gente pretende sair com os alunos das salas de aula, mas quem está fazendo isso, reforçando, é o movimento estudantil, né, os professores não estão envolvidos nessa situação. A gente vai tirar esses acadêmicos da sala de aula, a gente fará cartazes e reivindicações e vamos para um espaço público onde a gente receba visibilidade das nossas reivindicações. E à noite, tendo em vista que o número de acadêmicos é muito maior, a gente pretende fazer um movimento ainda maior, onde a gente vai imobilizar esses acadêmicos por uma espécie de passeata, onde a gente vai fazer pela Manuel Ribas, etc., para poder estar atingindo ainda mais em questão de visibilidade a respeito das nossas reivindicações. E na quarta-feira agora, estamos informados que o governador estaria na cidade para a inauguração, acho que do ginásio, e a gente também vai estar lá, né, próximo, fazendo bandeira, cartazes, onde a gente vai estar reivindicando isso. É importante ressaltar, inclusive, né, porque assim, eu estou aqui na universidade desde 2015, e nesse período eu participei de uma ocupação, né, a greve dos professores que aconteceram nesse período. Então, para evitar alguns problemas, é para deixar claro que a nossa pauta, a nossa paralisação, ela é inteiramente levada pelo movimento estudantil. Não tem bandeira de partido político nenhum, não tem bandeira de nenhum sindicato, né? Logicamente, eles acabam procurando, né, o movimento estudantil para poder saber o que está acontecendo e às vezes fazer um trabalho conjunto. Mas a gente prefere trabalhar dessa maneira, sem aderir a essas bandeiras, por mais que as reivindicações às vezes sejam semelhantes, para que não acabe deslegitimando ou trazendo uma visão meio deturpada do movimento, tendo em vista que a gente vive um período um pouco quente, né, no nosso país, e que algumas vertentes de movimentos políticos e bandeiras não estão com um filme muito legal, né? A pedir à sociedade de União da Vitória que abraça essa causa, né? A gente não, como eu disse, não é bom para a gente ter que paralisar. A gente não fica feliz com isso. A gente está fazendo isso como um ato de desespero, pedindo. Os acadêmicos só querem aula. A gente só quer ter aula. A gente não está pedindo dinheiro, a gente não está pedindo salário, a gente não está pedindo nada. A gente só está pedindo que, assim, governador, por favor, envie nossos professores para que a gente toque o nosso ano letivo numa boa. Envie os nossos agentes universitários para que a gente continue tendo as nossas atividades dentro do campo sem mais prejuízo. Então a gente pede às comunidades, a gente pede aos grupos políticos da cidade, etc., que apoiem isso, que, se possível, pressionar o governador nesse sentido, para estar solicitando que essas nossas reivindicações sejam alcançadas, porque o que a gente está pedindo é o mínimo, é a total finalidade da universidade, que é ter aula. Então a gente está pedindo aula, a gente não quer fazer bagunça, não é baderna, não é como dizem, perdão do termo, vagabundos, né? A gente está buscando aula, a gente só quer estudar. Obrigado, Caio. Então, reforçando, próximo dia 28 e 29, paralisação dos estudantes aqui no campus da Unespar de União da Vitória. Eles estão reivindicando professores e também agentes universitários. Outro item importante a destacar é que o governo sinalizou no início dessa semana, né, um decreto em relação à contratação de professores. O Canal 4 segue acompanhando essa situação e traz todas as informações para você. Canal 4 TV levando
a informação.